Nação cruzeirense. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Diário da Raposa, o seu canal de notícias do Cruzeiro. Prepare-se, porque o que vamos revelar aqui hoje vai deixar você completamente arrepiado. A declaração que acabou de vir à tona está movimentando todo o cenário do futebol brasileiro e coloca o Cruzeiro em uma posição que ninguém imaginava. Vamos direto ao ponto. Torcedor. Abel Ferreira falou. Sim, o português que comanda o Palmeiras, um dos maiores vencedores dos últimos anos no futebol brasileiro, resolveu abrir o jogo sobre o futebol nacional e citou diretamente o Cruzeiro. Porque Abel resolveu falar justamente agora sobre o poder financeiro da Raposa. O que está por trás dessa declaração? Fique tranquilo que vamos destrinchar cada detalhe dessa situação que está deixando todo mundo de cabelo em pé. O comandante português, conhecido por sua sinceridade muitas vezes cortante e por não ter medo de falar o que pensa, concedeu uma entrevista que rapidamente se espalhou por todos os cantos do país. E olha, torcedor, quando Abel Ferreira abre a boca, o futebol brasileiro para escutar. O homem que conquistou 2 Libertadores consecutivas pelo Palmeiras sabe exatamente o peso que suas palavras carregam. E dessa vez, ele não economizou ao fazer uma análise profunda sobre o cenário atual do futebol brasileiro, colocando o Cruzeiro em um patamar que poucos imaginavam. As declarações começaram quando Abel foi questionado sobre o mercado da bola e as movimentações dos grandes clubes brasileiros. Foi aí que o nome do Cruzeiro surgiu de forma absolutamente destacada. O treinador do Palmeiras afirmou categoricamente que o Cruzeiro está se reforçando muito e tem poder financeiro. Sim, você ouviu direito. Abel Ferreira reconheceu publicamente a força econômica da Raposa e a colocou ao lado dos maiores investidores do futebol nacional. Mas a conversa não parou por aí. E o que vem a seguir vai fazer você entender por que essa declaração está causando tanto impacto. Abel continuou sua análise mencionando que as SAFs trouxeram uma nova realidade ao futebol brasileiro. Segundo ele, equipes que antes enfrentavam dificuldades agora dispõem de recursos significativos para brigar por grandes contratações. O português citou o Santos, que foi buscar Gabigol, como exemplo dessa nova era. Mas o destaque especial, o clube que ele fez questão de enfatizar como um dos protagonistas dessa transformação, foi justamente o Cruzeiro. A gestão de Pedro Lourenço foi mencionada diretamente como responsável por esse fortalecimento financeiro que está colocando a Raposa novamente entre os gigantes do futebol brasileiro. Agora preste atenção nesse ponto crucial, torcedor. Abel Ferreira não estava apenas fazendo um comentário casual. Ele estava traçando um panorama competitivo e deixando claro que o Palmeiras agora precisa se preocupar com novos adversários na briga por títulos e contratações. Quando um treinador do calibre de Abel reconhece publicamente a força de um rival, isso significa que o Cruzeiro realmente chegou em um outro nível. A Raposa não é mais vista apenas como uma equipe tradicional tentando se reerguer. Somos agora considerados uma potência financeira capaz de disputar jogador por jogador com qualquer clube do Brasil. O técnico palmeirense foi além e explicou sua filosofia de contratações. Abel deixou claro que o Palmeiras não vai atrás de nomes aleatórios. Ele busca perfis específicos, jogadores que já conhecem o futebol brasileiro e que conseguem suportar a pressão de vestir a camisa alviverde. Segundo suas palavras, é necessário ter atletas que já foram testados no futebol nacional, que entendem a exigência e a cobrança que existe por aqui. E essa declaração abre uma discussão fascinante. Será que Abel está indiretamente criticando o modelo que outros clubes, incluindo o Cruzeiro, estão adotando? Porque veja bem, torcedor, enquanto Abel fala em buscar jogadores experientes no Brasil, o Cruzeiro tem apostado em uma mescla interessante. Temos trazido tanto atletas consolidados no cenário nacional quanto apostas vindas de fora. A pergunta que fica é: qual modelo vai se provar mais eficiente ao longo da temporada? Abel parece confiante em sua estratégia, mas o investimento robusto do Cruzeiro pode mostrar que existem caminhos diferentes para alcançar o sucesso. Mas a declaração mais impactante ainda estava por vir. Abel Ferreira fez questão de diferenciar a filosofia do Palmeiras em relação a outros clubes. E adivinhe quem ele citou? Cruzeiro e Flamengo. Segundo o treinador português, o Palmeiras tem uma filosofia bastante diferente dessas duas equipes. Ele pediu para que todos olhassem para a média de idade dos elencos como prova dessa diferença. Abel reconheceu que todos competem pelo mesmo objetivo, mas destacou que os caminhos são completamente diferentes. Essa comparação direta colocou o Cruzeiro no mesmo patamar do Flamengo aos olhos de Abel Ferreira. Pense bem no significado disso. O Flamengo é considerado há anos o clube de maior poderio financeiro do Brasil, aquele que não economiza quando quer um jogador. E agora, na visão de um dos treinadores mais vitoriosos do país, o Cruzeiro está sendo colocado exatamente nessa mesma categoria. Isso não é pouca coisa,
Torcedor. Isso é o reconhecimento de que a Raposa voltou ao topo da pirâmide do futebol brasileiro. A reação nas redes sociais foi imediata e explosiva. Torcedores celestes comemoraram o reconhecimento enquanto rivais tentavam minimizar as declarações. Mas a verdade é que Abel Ferreira não é do tipo que fala por falar. Quando ele analisa o cenário competitivo e cita o Cruzeiro como uma ameaça real ao domínio palmeirense, isso carrega um peso enorme. O português sabe que a Raposa está construindo algo sólido e duradouro sob a gestão de Pedro Lourenço. E tem mais, torcedor. Essas declarações vêm em um momento crucial. O Cruzeiro está montando um elenco cada vez mais forte, com contratações de peso e um planejamento que visa não apenas o curto prazo, mas a construção de uma dinastia. Quando Abel fala sobre o poder financeiro celeste, ele está reconhecendo que a competição pela hegemonia do futebol brasileiro ganhou um novo protagonista. O Palmeiras não pode mais se dar ao luxo de ignorar o que está acontecendo em Belo Horizonte. A comparação entre as filosofias também abre uma discussão tática interessante. Abel prefere um elenco mais experiente, com jogadores testados e aprovados no futebol brasileiro. Já o Cruzeiro tem investido em uma mescla de juventude e experiência, apostando tanto em revelações quanto em contratações pontuais de jogadores consagrados. Qual estratégia vai prevalecer? Só o tempo dirá, mas o fato é que agora temos dois modelos distintos competindo pelo topo, e isso promete tornar o futebol brasileiro ainda mais emocionante. As palavras de Abel também servem como um alerta para a própria torcida cruzeirense. Com grandes investimentos vem grandes expectativas. O reconhecimento do poderio financeiro traz junto a responsabilidade de corresponder dentro de campo. Não adianta ter o melhor elenco no papel se os resultados não aparecerem. E isso é algo que Tite e sua comissão técnica sabem muito bem. A pressão aumentou exponencialmente, e agora cada jogo do Cruzeiro será analisado com lupa. Falando em Tite, vamos agora para a segunda parte do nosso programa de hoje, que também está causando uma movimentação intensa entre os torcedores celestes. A primeira vitória do comandante à frente do Cruzeiro no Campeonato Mineiro aconteceu, e a forma como ela veio deixou todo mundo impressionado. O triunfo sobre o Tombense por 2-1 no Parque do Sabiá, em Uberlândia, não foi apenas mais uma vitória. Foi uma demonstração clara de que o trabalho de Tite está começando a render frutos muito mais rápido do que muitos imaginavam. Os gols de Kaique, Kenji e Japa garantiram os 3 pontos e colocaram o Cruzeiro na liderança do Grupo C do estadual. Mas o que realmente chamou atenção foi a entrevista coletiva de Tite após a partida. O treinador, visivelmente emocionado e satisfeito, revelou detalhes sobre os bastidores da montagem do elenco e sobre os desafios que está enfrentando neste início de trabalho. E olha, torcedor, o que Tite falou vai fazer você valorizar ainda mais essa vitória e entender a dimensão do projeto que está sendo construído. Tite começou dizendo que existem vitórias que deixam o técnico muito mais feliz do que em situações normais. Segundo ele, é extremamente difícil montar uma equipe que nunca jogou junta, com atletas entrando em campo pela primeira vez com o peso da camisa do Cruzeiro. O comandante destacou que a vitória uniu um bom desempenho a um resultado que poderia até ter sido mais amplo. Essas palavras revelam o nível de exigência que Tite está colocando sobre si mesmo e sobre o grupo. Ele não está satisfeito apenas com vitórias. Ele quer construir um time dominante, que não apenas vença, mas convença. O contexto dessa primeira vitória é realmente especial. Estamos falando de um elenco que passou por uma reformulação significativa, com diversas contratações e jogadores que ainda estão se conhecendo dentro de campo. Criar entrosamento em tão pouco tempo é uma tarefa hercúlea, e ver o time já apresentando um futebol organizado e eficiente mostra a qualidade do trabalho que está sendo desenvolvido nos bastidores. Tite não é qualquer treinador. Ele é um vencedor nato, alguém que sabe exatamente o que precisa ser feito para transformar um grupo de jogadores talentosos em uma equipe coesa e competitiva. Durante a entrevista, o comandante foi questionado sobre as movimentações no mercado da bola, especificamente sobre a possível chegada de Gerson ao Cruzeiro. E a resposta de Tite foi simplesmente brilhante. Ele preferiu valorizar inicialmente a manutenção da base do time, citando a permanência de jogadores fundamentais como Caio Jorge e Matheus Pereira. Segundo o treinador, o primeiro grande trabalho da direção foi exatamente manter essas peças importantes, além de garantir reposições de qualidade. Isso cria uma equipe sólida, já entrosada, que consegue jogar quase sem pensar. Mas Tite não parou por aí. Ele falou sobre Gerson de uma forma que deixou todo mundo ainda mais animado. O técnico afirmou que o meia é um jogador capaz de agregar qualidade em diferentes funções e ainda abrir espaço para o surgimento de novos atletas. Essa declaração mostra a visão estratégica que Tite tem do elenco. Ele não está apenas pensando no presente imediato. Está construindo algo para durar,
uma estrutura que permita competir em alto nível por várias temporadas consecutivas. A vitória sobre o Tombense também teve um significado especial pela forma como aconteceu. O Cruzeiro dominou boa parte da partida, criou várias oportunidades e poderia ter feito um placar mais elástico. O gol sofrido foi um lance isolado, mas a resposta da equipe mostrou maturidade e personalidade. Não houve desespero, não houve desorganização. O time manteve sua proposta e conseguiu buscar a virada de forma consistente e bem trabalhada. Esse tipo de comportamento em campo é reflexo direto do que está sendo implementado nos treinamentos. Tite também fez questão de elogiar a postura dos jogadores que estavam fazendo suas estreias com a camisa celeste. Segundo ele, vestir o manto sagrado do Cruzeiro traz uma responsabilidade enorme, uma pressão que nem todos conseguem suportar. Ver atletas que nunca tinham jogado juntos apresentarem um desempenho tão competente logo de cara é algo que deixou o treinador extremamente satisfeito. Isso mostra que a escolha dos perfis certos está sendo feita pela direção de futebol e que o trabalho psicológico com os jogadores está surtindo efeito. O próximo compromisso do Cruzeiro no Campeonato Mineiro será contra o Uberlândia, no sábado, às 18h30, no Mineirão. A expectativa é enorme para ver como o time vai se comportar jogando em casa, com o apoio da torcida celeste. Tite certamente vai utilizar esse jogo para continuar testando opções e aprimorando o entrosamento do grupo. Cada partida nessa fase inicial é fundamental para que o time chegue nas competições principais rodando em sua melhor forma. A declaração de Tite valorizando a manutenção do elenco também reflete uma mudança de mentalidade no futebol brasileiro. Por muito tempo, clubes apostavam em renovações radicais a cada temporada, perdendo a identidade e o entrosamento conquistados. O Cruzeiro está mostrando que é possível manter uma base sólida e fazer contratações pontuais para fortalecer o grupo sem destruir o que já foi construído. Essa continuidade é fundamental para que resultados expressivos sejam alcançados. E voltando às declarações de Abel Ferreira, fica claro que o reconhecimento externo do poder do Cruzeiro não é infundado. Quando você junta um investimento financeiro robusto com um planejamento bem executado e um treinador da envergadura de Tite comandando o time, o resultado só pode ser positivo. A Raposa está mostrando ao Brasil que voltou para ficar, que não é mais apenas uma equipe tradicional vivendo de glórias passadas, mas sim uma potência atual pronta para conquistar títulos. Torcedor celeste, o momento é de muita expectativa e ansiedade. As peças estão se encaixando, o time está evoluindo e o reconhecimento está vindo até de adversários históricos. Agora é fundamental que todos nós, torcedores, continuemos apoiando e acreditando. O caminho é longo, a temporada será dura, mas tudo indica que estamos construindo algo verdadeiramente especial. Cada jogo, cada treino, cada declaração mostra que o Cruzeiro está no rumo certo para voltar ao topo onde sempre pertenceu. Chegamos ao final de mais uma edição do Diário da Raposa. Se você gostou do conteúdo de hoje e quer continuar recebendo todas as informações quentinhas sobre o nosso Cruzeiro, não esqueça de se inscrever no canal. Aperte aquele botão de inscrição e ative o sininho de notificações para não perder absolutamente nada do que está acontecendo com a Raposa. E deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre essas declarações de Abel Ferreira reconhecendo o poder financeiro do Cruzeiro e sobre a primeira vitória de Tite no comando da equipe. O que você achou? Estamos realmente prontos para brigar de igual para igual com Palmeiras e Flamengo? Queremos saber a sua opinião. Um forte abraço e até a próxima. Vamos Cruzeiro!